Avançamos para a conversa com Rafael Campos Pereira, vice-presidente da CIP. Muito boa noite e obrigada por estar connosco. Começo por lhe pedir uma reação. O que lhe parece este alargamento dos apoios aos pais que estão em teletrabalho? Antes de mais nada, boa noite. E a primeira reação, obviamente, é de nós congratulamos-nos com a possibilidade de haver o alargamento do apoio aos pais. Vimos a peça e todos sabemos e temos a consciência de que é muito difícil conciliar o teletrabalho com o apoio às crianças que não podem frequentar a escola. E, portanto, ninguém de bom senso poderá ter dúvidas em apoiar esta medida. O que acontece é que a verdade é que esta medida poderá eventualmente pecar por tardia, mas também tem em consideração uma série de circunstâncias que devemos aqui sublinhar. Em primeiro lugar, a verdade é que a questão dos apoios e a questão do apoio que o Governo garante que irá dar e alargar deve ser feita essencialmente ou exclusivamente pela Segurança Social. A Segurança Social, ou o Governo anunciou que iria alargar os apoios às famílias em algumas circunstâncias e, portanto, passar dos 2/3 para os 100% da retribuição. Ou seja, os trabalhadores receberem não os 2/3 que atualmente recebem, mas sim 100%. O que acontece é que, como sabemos, no regime atual, teoricamente, esses 2/3, ou melhor, o sacrifício é repartido pela entidade empregadora, pelo trabalhador e pela Segurança Social. E nós sabemos que é isso que tem sido propalado. Queria perguntar, ainda que os detalhes fiquem para depois, em função desta medida dos novos apoios, como ficam os encargos para as empresas? Não, exatamente. O que acontece é que já neste momento não é verdade que seja 1/3, 1/3, 1/3, porque neste momento as entidades empregadoras pagam 1/3 mais a taxa social única sobre a sua parte e sobre a parte da Segurança Social, o que significa que pagam 1/3 mais a taxa social única, ao passo que a Segurança Social comparticipa com aquilo que lhe corresponde, deduzido do que recebe em taxa social única. Portanto, aquilo que nós alertamos é que agora este alargamento dos 2/3 para os 100% tem de ser assumido apenas pela Segurança Social. Não deverá imputar-se uma vez mais essa parte ou uma parte desse alargamento às entidades empregadoras através do pagamento da taxa social única sobre o montante que corresponde à Segurança Social. Nós sabemos e tivemos notícia, ainda recentemente pelo próprio Ministério das Finanças, que foi surpreendente, o nível de emprego foi surpreendentemente elevado. E por causa do nível de emprego ser mantido elevado, houve uma redução da despesa, isto foi no relatório de execução orçamental, houve uma despesa menor do que aquela que era suposto o Estado ter com uma situação tão grave como a pandemia e um aumento de receitas fiscais e parafiscais que muito maior do que seria suposto nesta situação. E, portanto, segundo o próprio relatório do Ministério das Finanças, a resiliência das entidades empregadoras, das empresas privadas, foi verdadeiramente fundamental para conseguir manter contidos os níveis da despesa e não baixar tanto a receita fiscal. E, portanto, é tempo de o Governo assumir a sua parte da responsabilidade e, portanto, assumir este compromisso. Achamos muito bem. Nós ficamos satisfeitos que problemas dos nossos trabalhadores e das famílias portuguesas sejam resolvidos, mas se o Governo assume compromisso, tem de o cumprir. E não deverá imputar uma parte do custo desse compromisso às entidades empregadoras, como o tem vindo a fazer no regime que está em vigor. Rafael Campos Pereira, as empresas com esta medida podem ficar sem alguns dos trabalhadores essenciais. Quais são os riscos e como é que pensam colmatar isso? É evidente que, em algumas circunstâncias, as empresas poderão ficar sem alguns dos trabalhadores essenciais, porque naturalmente que é muito estimulante entre ganhar exatamente o mesmo não trabalhando ou trabalhando, ainda por cima, quando se trabalha, ter de tomar conta dos filhos ao mesmo tempo, naturalmente que é compreensível, absolutamente compreensível que muitos pais optem por ficar nesta situação de beneficiar do apoio da Segurança Social.
E, portanto, isso pode criar alguns constrangimentos nas empresas. Isso não tínhamos dúvidas que vai criar. E é óbvio que esses constrangimentos, todos os contratos de trabalho que existem é porque preenchem postos de trabalho necessários. E, portanto, todos os trabalhadores fazem falta. E há alguns que podem desenvolver e ocupar funções vitais. E esses são os tais trabalhadores essenciais que podem fazer especial falta. E isso vai criar constrangimentos às empresas. Como é que isso pode ser resolvido? Pode ser resolvido criando situações de exceção e prevendo-se algumas situações para esses casos de trabalhadores essenciais. E, além disso, acho que também não podemos ficar só por esta questão. Temos que ver a arquitetura dos apoios que são dados, não só às famílias, como também às entidades empregadoras, às empresas privadas, neste contexto terrível de pandemia. E nessa arquitetura, eu volto a sublinhar que as empresas têm sido o pilar da recuperação e o dinheiro dos contribuintes que é confiado ao Estado, inclusive, tem sido menos gasto que aquilo que deveria ser. E, portanto, subscrevo também o que acabámos de ver na peça dos presidentes da CAP e da CTP. É fundamental que, num âmbito mais alargado, sejam concedidos maiores apoios às empresas privadas, porque não tenhamos ilusões. São as empresas privadas que podem manter e criar os postos de trabalho, são as empresas privadas que podem gerar crescimento e riqueza para a economia portuguesa. E, portanto, enquanto não tomarmos medidas efetivas no sentido de estimular ainda mais as empresas privadas, não vamos conseguir resolver problemas sérios e estruturais da nossa economia. Rafael Campos Pereira, só para clarificar, na arquitetura desses apoios que refere quando diz que são necessários mais apoios, os programas que estão em vigor para as empresas, além das moratórias, é preciso mais? Há respostas que têm que ser dadas a outras dificuldades identificadas? É preciso mais e nós, CIP, desde março, abril, maio de 2020, que chamámos a atenção para a necessidade de ajudar no processo de capitalização de muitas empresas. O Governo resistiu e finalmente agora tem feito... Finalmente veio ao encontro dessas pretensões da CIP e finalmente está a prever a possibilidade de injeção de capital nas empresas, subvenções a fundo perdido. É tarde e os montantes são menores do que aquilo que deveria ser. Além de que as linhas de crédito que agora também foram lançadas, como é sabido, na generalidade foram esgotadas numa manhã. E, portanto, tem de ser aumentado o montante das linhas de crédito e tem de ser aumentado o montante de apoios em subvenções a fundo perdido. Temos de apoiar os que criam riqueza para o país, os que geram postos de trabalho. E, portanto, enquanto não fizermos isso, não resolvemos os problemas. Podemos tentar ajudar, como nesta circunstância, os dramas das famílias, mas não conseguimos resolver verdadeiramente aquilo que está na base. Deixe-me perguntar-lhe que avaliação é que faz do plano de recuperação e resiliência que está em consulta pública. Já percebemos que é uma bazuca para o investimento público e para as empresas considera que é o quê? O Governo anunciou que está à espera de contributos das empresas, aliás, de todos os portugueses. Nós tememos que muita dessa bazuca para o investimento público, de facto, esqueça as empresas e esqueça quem cria riqueza. Por isso é que estou a insistir no sentido de facto, vir mais apoio para as empresas privadas em domínios que são estratégicos, na requalificação dos trabalhadores portugueses, que sabemos que isso é essencial, na questão da transição digital para podermos competir com empresas de outros países em que os apoios estão a ser muitíssimo maiores do que em Portugal e também na questão relevantíssima da transição energética que está associada à sustentabilidade. Se queremos que Portugal continue a ser um país competitivo e que se queremos que Portugal possa gerar bem-estar aos seus cidadãos, temos que aumentar o investimento produtivo em empresas que geram emprego e criam riqueza. E em 15 dias de consulta pública, acredita que o Governo vai mudar mais alguma coisa ou vai ficar tudo na mesma? Eu espero que o Governo tenha vindo, e sei que tem vindo, em algumas circunstâncias, a conversar com algumas entidades e algumas associações, e nomeadamente confederações, nomeadamente com
e esperamos sinceramente que as nossas propostas sejam atendidas com mais rapidez do que foram atendidas as nossas propostas em abril e maio de 2020, que só em 2021 é que foram consideradas de uma forma efetiva. E, portanto, temos a esperança que o Governo, seja em 15 dias, seja em 30 dias, até porque a aplicação e a execução do Plano de Recuperação e Resiliência tem de ser dinâmica, não poderá ficar agora tudo fechado. Portanto, temos a esperança de que o Governo venha a ter sensatez e a lucidez de seguir com mais celeridade aquelas que são as sugestões dos representantes da atividade empresarial. Rafael Campos Pereira, boa noite, obrigada pelas suas explicações e pela sua reação nesta edição da noite. Eu é que agradeço. Vamos olhar